Boa noite. Este ano, o Ministério do Trabalho reconheceu 59 novas profissões e que agora fazem parte da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Entre elas estão a ecoterapia, sommelier, quiropraxia, DJ, baristas e um profissional especializado em cafés de alta qualidade. Atualmente, são reconhecidas no Brasil como profissional 2.558 atividades. Mas com tantas possibilidades de mercado de trabalho, como ajudar os jovens na escolha de uma profissão? Quais são as carreiras mais promissoras da atualidade e como ingressar no mercado de trabalho? Estes são assuntos e dúvidas que o Roda Viva vai apresentar na noite de hoje e que está começando agora. Nos ajudam a fazer o Roda Viva de hoje a Inês Dal, empresária e realizadora da Feira Norte do Estudante. Jackson Nascimento, radialista. E Nilton Pedrim, diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual de Educação. Ainda faz parte do nosso programa o cartunista Euros Barbosa. Nossa entrevistada de hoje é Kátia Meirielle Correia de Araújo, formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior. Ela tem MBA em Gestão Empresarial e especialização em Propriedade Intelectual. Atualmente é superintendente regional do Instituto Evaldo Lodge IEL, no Amazonas, que é integrante do sistema FIEAM. Boa noite, Kátia. É um prazer você aqui para explicar tantas dúvidas que existem hoje, principalmente para aqueles novos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Você lida com uma atividade que é especialmente formadora e captadora dessas vocações. A minha pergunta inicial para você é a seguinte: diante desse quadro, há uma demanda muito forte, muito grande no Amazonas pelos cursos do IEL. Boa noite a todos, antes de tudo, boa noite, Mengarda. De fato, o IEL ele trabalha de forma convergente. Assim como nós captamos talentos para serem inseridos no mercado de trabalho, também o IEL hoje tem duas escolas, uma de aperfeiçoamento e uma escola de negócios, que é justamente para formar esse talento e também detectar os gaps, os pontos críticos do mercado, preencher esses gaps e mandar essa demanda mais bem formada para esse mercado. Só trabalha direcionado para a indústria, o foco do IEL é a indústria, uma vez que é um braço. O IEL é um braço, sim, de aperfeiçoamento profissional, de formação profissional da indústria, da FIAM, que é Sim. a Federação das Indústrias? Sim, o foco principal é a indústria, mas nós, claro, não deixamos de atender os outros mercados, até porque o IEL já tem mais de 40 anos e nós temos já, digamos assim, uma imagem construída na área da educação, principalmente voltado para o mundo do trabalho. E muitos jovens e outros também, de outras formações, nos buscam justamente para atender essa expectativa. Ok, obrigada. Agora vamos, por favor, quero convidar vocês a participar da nossa entrevista. Ok. Kátia, eu gostaria de saber, hoje a gente sabe que o jovem, quando ele sai da faculdade, muitas vezes ele se sente preparado com o conteúdo, mas ele não teve tempo de fazer um estágio, ele não conseguiu, ao longo da sua carreira universitária, buscar um estágio. O que esse profissional, já é um profissional, mas não tem experiência alguma, como é que esse profissional pode entrar no mercado de trabalho? Que caminhos ele deve seguir para conseguir espaço no mercado tão competitivo como o de hoje? Existem várias formas, Inês. Eu vou falar um pouquinho do modelo de estágio que o IEL hoje pratica. Nós temos o estágio curricular e o estágio extracurricular e o supervisionado. Mas além desse estágio convencional, que é remunerado, nós também temos outras modalidades que mesmo quando jovem ou aquela pessoa que acabou de graduar ou de formar,
precisa buscar uma alternativa para começar a formar a sua profissão, a sua carreira, ela tem isso como, digamos assim, uma solução para o seu início de trabalho. Então, nós temos as bolsas científicas, né? Que bolsas são essas? São bolsas para atender a área de inovação, tecnologia, gestão e empreendedorismo. Aquele candidato que se alinha a essas modalidades, ele pode estar pleiteando essas bolsas junto às fundações de pesquisa, em parceria com o Instituto Evaldo Lodge, que ele pode estar lá exercendo uma prática futura para o exercício da sua profissão. Também nós estamos lançando agora em setembro a modalidade nova, uma parceria do IEL com o CNPq, que é o Inova Talentos, que é para aquele jovem que graduou, não conseguiu estagiar, não conseguiu trabalhar. Ou ainda aquele que já fez a pós-graduação e também ainda não conseguiu maturar profissionalmente. Ou ainda o mestre, que acabou de diplomar no mestrado e ainda não conseguiu essa experiência profissional. Então, o Inova Talentos ele vai estar oferecendo bolsas nessas 3 categorias, porque antes o IEL só trabalhava com o estudante, agora nós trabalhamos também com o formado. E isso é muito importante, porque não é só o graduado que tem dificuldade de conseguir emprego. Também tem muita gente que está pós-graduando, mestrando, que ainda não viveu essa experiência. E o Inova Talentos vem atender exatamente isso. Ah, muito bacana. Certo, Kátia, boa noite. Olá, tudo bem? Jackson, tudo. Bom, é justamente sobre esse assunto que eu gostaria de tratar com você. Antes nós pensávamos que o IEL tinha um papel fundamental em colocar o jovem no mercado de trabalho a partir de um certo período da faculdade. Certo. Aí você nos revela que os formados, já, pessoas que já concluíram o curso superior, também têm esse acesso. Como é que estão os números atuais e a partir de quando isso foi instituído pelo IEL? Eu vou dar uma notícia assim, de primeira mão para vocês. Né? Na semana passada nós tivemos a reunião nacional de superintendentes do Sistema Federação das Indústrias e lá foi assinado junto com o CNPq esse convênio, que são 1.000 bolsas nacionais, são 26 milhões de aporte no investimento dessas bolsas, justamente porque nós observamos que no mercado tem muita gente que está graduando, pós-graduando e mestrando e que ainda não teve essa experiência importante e significativa na sua vida. Então, no dia 20 de setembro, nós do IEL faremos um café com inovação para lançar oficialmente esse programa aqui no estado. Muito bem. Kátia, falando em inserção do jovem no mercado de trabalho, a gente tem o estágio que ocorre durante o ensino médio. Qual é a sua opinião sobre esse processo? O que é que ele contribui para esse jovem se profissionalizar no futuro? Quais são os perigos ou os problemas que ele deve evitar para não ter uma experiência ruim e sim obter o máximo de resultado com esse estágio? Ótimo, Milton. Essa pergunta é muito importante, né? Vamos lá. Muitas empresas ainda têm um conceito equivocado do que é o estágio. Nós entendemos que o estágio é uma experiência importante na vida desse jovem. Essa experiência pode, digamos assim, singularizar a sua escolha futura da sua profissão. Então, quando nós propagamos e trabalhamos o estágio dentro da empresa, nós temos acompanhando esse trabalho um assistente social do IEL que visita essa empresa, apresenta a lei de estágio, onde nela está muito claro o que pode e o que não pode. Algumas coisas que não podem, por exemplo, o jovem não pode pegar em dinheiro, ele não pode fazer viagens, ele não pode assumir, digamos assim, trabalhos que exijam dele muita responsabilidade. Ele é aquela pessoa que está ali para apoiar, para, digamos assim, ajudar, contribuir. E nessa experiência mútua, ele vai amadurecendo gradativamente. Aquela visão do passado, que o estágio era para servir o cafezinho, ser o especialista em tirar cópias, isso é uma coisa que já passou. Eles estão vivendo um momento de muita mudança, eles são muito dinâmicos, eles querem uma comunicação simultânea, a linguagem deles é outra e eles têm velocidade. Eles querem ótimos empregos, eles querem ótimos salários, eles não têm, digamos assim, paciência para esperar a sua ascensão profissional. Então você nota que mudou esse perfil. Antigamente eles eram mais passivos, hoje eles vão lá, eles são ativistas, eles são ideologistas, eles querem assumir, eles querem ser o protagonista da história deles. Então mudou completamente, mas sua pergunta é maravilhosa. Isso é muito interessante, pegando uma carona na pergunta do Newton, porque até pouco tempo, algumas profissões, ainda acontecia isso de forma deplorável. O estagiário deveria ser uma espécie de ajudante de cozinheiro. Não vai longe, na minha profissão. Não, pode. Na minha profissão. Era assim. O estagiário era o ajudante do cozinheiro. Ou seja, ele preparava toda a estrutura e o cozinheiro fechava
Mas isso acontecia provavelmente por falta de fiscalização da lei. Também. Porque a lei efetivamente, ela começou a ser cumprida de muito pouco tempo para cá, que antes não era assim. É verdade. Também tem isso. Nós acreditamos, Emengada, que o que estava faltando na lei de estágio era determinar, digamos assim, as responsabilidades das partes envolvidas nesse processo. Qual é o papel da empresa no estágio? Qual é o papel da instituição de ensino? Qual é o papel do articulador desse contrato de estágio junto à empresa e à escola? Então, a nova lei deixou bem claro quais são as responsabilidades dessas instituições que envolvem essa atividade desse jovem dentro da empresa. Por exemplo, você falou sobre a questão do processo dessa pessoa quando ela vai construindo as etapas para que no final o profissional pegue tudo aquilo e construa o que de fato tem que ser construído. Isso ainda deve acontecer? Não, isso não deve acontecer. Mas como é que a lei está vendo isso hoje? A lei está vendo da seguinte forma, né? A universidade, durante muito tempo, e as escolas, elas demandavam seus alunos e não tinham aquele compromisso de estar acompanhando onde eles estavam. A nova lei é muito clara. Ela diz que a escola tem sim responsabilidade, que ela tem que saber onde está o seu estudante, que ela deve fazer visitas sim às empresas e verificar se o ambiente é um ambiente propício, se é um ambiente acolhedor, se é um ambiente afetivo no sentido de desenvolver essa pessoa, né? E a empresa, pelo outro lado, que era aquela empresa, como o Newton falou, era aquela empresa que explorava aquela pessoa, hoje ela entende que esse jovem pode ser um futuro talento da sua empresa. Existem muitos casos em muitas empresas, e a gente ouve falar isso, porque nós vivenciamos isso, de pessoas que estavam fazendo trabalhos muito simples e hoje estão na área de criatividade, estão fazendo produtos inovadores, então isso mudou. O jovem está cheio de coisas novas para agregar ao mundo. E esse é o novo momento que a gente está vivendo. E sobre essa questão de o estagiário ser um futuro colaborador da empresa, nós temos um exemplo claro aí, que é da Graça Foster, que entrou como estagiária na Petrobras e hoje é presidente da Petrobras. Uma história muito bonita até, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta também a respeito sobre essas duas escolas que o IEL possui aqui em Manaus. Uma de aperfeiçoamento profissional, Isso. que visa atender os estudantes, e a escola de negócios, que o objetivo é desenvolver líderes e empresários. Acredito que essa de negócios, ela atende que tipo de público? Então, vamos falar que o IEL é carreira. Então, nós ajudamos esse profissional a fazer seu plano de ascensão profissional, ou seja, o plano da sua carreira. O IEL trabalha desde o estágio, aí vem o trainee, o gerente, o diretor e o presidente, o dono da empresa. Por que das duas escolas? São metodologias diferentes, não é? A escola de aperfeiçoamento é para aquele jovem, para aquela pessoa que está iniciando no mercado de trabalho. A escola de negócios é para aquela pessoa que já é um gerente, já é um líder, já é um coach, é um gestor, é um diretor de uma empresa. Nós temos os programas regionais de gestão voltados a essas lideranças, mas nós também temos parcerias internacionais com a Wharton School, REC de Paris, Harvard de Chicago. Nós estamos também com o IBMEC nos MBAs. Então, tem várias escolas, Balance da Alemanha, com os mestrados na área de inovação. Então, assim, a ideia do IEL é que nesse processo de evolução desse profissional, nós possamos estar juntos com ele, poder acompanhar esta evolução dele. Kátia, eu queria aproveitar ainda o gancho dessa questão do estágio e perguntar para você o seguinte: você falou do lado da empresa, falou do lado da instituição, e o estagiário? Qual deve ser o papel dessa pessoa dentro da empresa? Porque a gente sabe que hoje as competências estão muito variadas e que não basta só ter a qualificação, mas precisa também ter comportamento, enfim, são vários fatores que transformam esse profissional num profissional que a empresa queira ter com ela. Então, eu queria que você desse uma dica também para os jovens. Você disse tudo, Inês. É exatamente isso. O mercado não quer mais aquela pessoa pela metade, não quer mais aquela pessoa mais ou menos. O mercado quer aquela pessoa que se entrega por inteiro, que quer formar carreira, que quer estudar, que está disposto a aprender e inovar os seus conhecimentos. Então, as empresas hoje estão buscando isso. E também você falou uma coisa muito importante, a questão do comportamento. E, olha, o que está acontecendo hoje? As empresas estão demitindo não por falta de competência técnica, elas estão demitindo hoje por falta de comportamento. As pessoas não se toleram, as pessoas não conseguem trabalhar em equipe, você não consegue enxergar o trabalho do outro e valorizar e fazer essa troca mútua dessa experiência e agregar um valor no seu crescimento profissional. E isso está fazendo muita gente para a rua. Será que isso tudo não está embutido no item qualificação?
É sabido que no início da Zona Franca de Manaus, as indústrias tinham que mandar seus profissionais, seus operários para fora ou para São Paulo, ou no caso do Japão, a quantidade de poder aprender a lidar com os novos componentes. Os componentes que eles conheciam estavam muito aquém daqueles que estavam naquele momento, eram usualmente aproveitados na composição dos produtos. Isso mudou inclusive com a FUCAP. A FUCAP entrou e modificou muita coisa disso. Mas ainda existe a desqualificação profissional. Existe. Eu vi aqui, neste mesmo fórum, vamos chamar assim, pessoal da construção civil, dizer que só não empregava mais por falta de qualificação profissional. É verdade. Daí os principais empregos eram para aquela mão de obra mais simples. E isso, como é que fica? Isso é verdade. Você deu um exemplo muito interessante. Nós temos o Sindicato da Construção Civil dentro da Federação das Indústrias e o nosso presidente Eduardo, ele sempre comenta que de fato falta qualificação na construção civil. Mas tem um outro lado, Emengarda. Qual é o outro lado que nós enxergamos aí? Muitas pessoas hoje não querem mais ser o pedreiro, não querem mais ser o pintor. Você nota que há uma escassez em algumas profissões, entendeu? E por que acontece isso? Porque as pessoas estão mudando o seu comportamento também. Porque a gente tem que ver o outro lado. A pessoa não quer ser mais o pedreiro. Ela não quer ser mais o pintor de paredes. Ela também quer ter uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo cenário da sua profissão, entendeu? Então, o que é importante? O que é importante nesse contexto? Você perceber que você também faz parte do pertencimento global. E quando você entende isso, você se vê como uma pessoa importante no cenário. Ok, nós vamos fazer o intervalo e logo voltamos. Nós estamos de volta com o programa Roda Viva Amazonas, hoje trazendo para o debate Kátia Corrêa de Araújo, que é a superintendente do IEL, ligado à FIA. Kátia, a Inês, não, é o Jackson que estava aqui querendo fazer uma pergunta para você. Pois é, eu vou passar para o Nilton e posso fazer a pergunta. Pô, então pronto, passa para o Nilton. É possível. Vai, Nilton. A Kátia falou sobre se integrar totalmente à profissão. E aí, como é que a gente pode fazer um trabalho para que o jovem se identifique com alguma profissão, que ele tenha potencial de se integrar? A gente está discutindo aqui sobre profissões que têm mais valorização, menos valorização. Como é que a gente separa essa expectativa dele por um retorno profissional de curto prazo e ajuda ele a encontrar o caminho dele para ele poder se desenvolver profissionalmente, mas com afinidade à sua própria profissão? A escola, ela tem um papel muito importante. Qual é o papel da escola? Dialogar. Chamar esse estudante para si, apresentar como está o mundo, mostrar para ele a importância do contexto e a inserção dele nesse mundo, também de que forma ele pode estar contribuindo para que essa inserção seja, digamos assim, mais flexível, mais dinâmica. Então, a escola, Nilton, ele é o principal agente de transformação do ser humano, porque é de lá que vem a educação é tudo. Então, se a escola está preparada para desenvolver esse diálogo aberto, flexível e também ouvir esta demanda que está ali, também ansiosa em falar, vocês vão dar respostas maravilhosas para o mercado de trabalho. Esse é o nosso grande desafio, ouvir o mercado e a escola dialogar com essa demanda, que está ansiosa para ir para esse mercado. Nessa linha, desculpa, mas como que o IEL pode ajudar essa interface de ouvir o mercado? Eu venho de uma secretaria e a gente não conversa bem com o mercado. Como que a gente pode ter parceiros para conversar melhor com o mercado, para saber o que conversar com o aluno? Olha, eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo em algumas universidades. Eu tenho feito algumas palestras em algumas universidades e o que as universidades estão fazendo? Estão levando agentes de integração, como o IEL, né, agente de interlocução do mercado, para ouvir o que o mercado espera desse jovem, dessa pessoa. Mas também o que é importante, por que a escola também não rompe as suas fronteiras e convida uma empresa para entrar na escola, para que essa empresa fale com esse aluno e diga, olha, nós hoje somos assim, nós queremos isso.
E o papel da escola, mais uma vez, eu volto a repetir, é formar essa massa crítica, é dar ao mercado o que o mercado espera dela. Eu gostaria de voltar ao tema da qualificação profissional, que eu acredito que seja muito importante. A Ermengarda, inclusive, fez essa colocação. Eu tenho feito várias matérias jornalísticas aqui para a TV Cultura, para o Jornal da Cultura, e também conhecido alguns cases, né? Aqui em Manaus, por exemplo, algumas franquias que têm um padrão no atendimento, fazem os seus treinamentos para os seus empregados, mas têm reclamado de um certo perfil desses jovens que vão trabalhar, né? De que forma o IEL pode ajudar no que se diz respeito a consolidar esse profissional, esse jovem, nesse mercado de trabalho, que é um mercado padronizado? É uma peculiaridade da nossa região nesse sentido ou não? Olha, não é uma coisa exclusiva da nossa região. Não é? Não é uma coisa exclusiva nossa. É o cenário da juventude no mundo. A geração Y tem essa característica, não é? Ela quer os melhores empregos, ela quer os melhores salários, ela tem urgência em crescer e se ela vê que naquela empresa ela não cresce rápido, ela pede para sair, busca uma outra oportunidade. Mas o papel do IEL, dentro dessa pergunta que você falou, nós temos um programa chamado Programa de Desenvolvimento Profissional, que é um programa, uma metodologia que foi desenvolvida por nós. No momento em que nós fazíamos as seleções, os recrutamentos, o que acontecia? A gente via assim, muitos jovens sendo reprovados. Então, nós fizemos um momento de observação. Vamos observar, então, o índice de reprovação dentro das áreas que nós fazemos essa seleção e essas provas. E em cima desses gaps, o IEL desenvolveu o programa e hoje nós estamos aí há 6 meses com esse projeto maravilhoso, formando muitos jovens para todos os segmentos, não só para a indústria. Kátia, essa questão da empregabilidade é uma questão que de uns anos para cá se tornou realmente um assunto da maior importância. As escolas estão falando muito nisso, as instituições de empregabilidade também, a indústria e o comércio está falando muito sobre isso. Eu queria perguntar a você o seguinte: de que maneira a gente poderia fazer essa integração que o Newton comentou há pouco, de uma maneira mais prática, assim, porque as escolas, por sua vez, elas precisam levar os alunos, convidar empresas para ir para dentro das escolas, mas enfim, a gente poderia contar, por exemplo, com uma instituição como o IEL para ser o intermediador dessas relações, enfim, como que isso poderia acontecer? Eu te pergunto isso porque a gente realiza a Feira do Estudante, já está na 4ª edição, e a gente tem ouvido isso lá dentro. Você deve ter um bom apanhado dessa situação. Exatamente, porque tanto estudante. A gente recebe mais de 20 mil estudantes em cada edição, a gente recebe escolas, recebe instituições de ensino, o IEL é nosso parceiro, recebe universidades, recebe empresas, porque as palestras que a gente faz, a gente convida empresários para oferecer e eles estão sempre nessa ansiedade de conseguir dizer para esse jovem que perfil ele precisa desse profissional, e as escolas também estão ansiosas porque entendem que se a academia não se juntar com o mercado, esse processo vai ser muito demorado, e o que a gente vê é um Brasil acelerado, pungente, precisa de profissionais de todas as áreas. Hoje fica até difícil você dizer que a área é menos importante que a outra, isso está muito premente. Então, a gente poderia contar com instituições como o IEL para fazer essa interface? Com toda certeza, inclusive o IEL já faz isso. Não nas escolas de nível médio, nós fazemos dentro das universidades. As universidades entram em contato conosco. Kátia, a gente vai fazer uma semana de palestras no mundo do trabalho, por exemplo. Você pode trazer algumas empresas, alguns empresários para falarem da sua experiência empresarial, o que a sua empresa está buscando. Então, nós já fazemos isso, Inês. E podemos ser, sim, um interlocutor junto à SEDUC e outras escolas. Kátia, me ocorreu aqui uma questão que você citou logo no início da entrevista. Vamos sair dessa área e passar para uma área mais avançada. Ok. Dizem, depende de quem diz, instrutores mais centrados na economia capitalista gostam de dizer que os Estados Unidos deram certo em função do autocomprometimento das indústrias com a sua ideologia. Não capitalista, mas nacionalista.
é uma questão de caráter complicado e profundamente polêmico. Mas eu pergunto a você, do coach, vocês aplicam o coach aqui. Primeiro eu gostaria que você definisse o coach, explicasse o que é o coach, e depois você me daria a resposta dentro do coach que vocês aplicam, se vocês observam isso. Ok. Vamos dar um exemplo para que nossos ouvintes, né, nossos telespectadores, eles possam entender o que é o coach. Eu, por exemplo, quando quero que a minha equipe conheça como eu trabalho, eu faço que nem Jesus Cristo. Vamos, discípulos, não é? Então, eu levo o meu grupo comigo. As visitas às empresas, eles observam a minha abordagem, o jeito que eu comunico, a maneira como eu me expresso, a maneira afetiva na condução do diálogo, no momento que se fecha um negócio. Isso é o coach. O coach não é simplesmente o observador, aquela pessoa que detecta o erro do outro, mas é principalmente aquela pessoa que multiplica a sua experiência essa que pode servir para o crescimento da sua equipe. Agora, em relação ao Brasil, eu acho que o Brasil tem que se perguntar o que eu quero ser quando eu crescer. Eu acho que está faltando mais personalidade, né? Mais orgulho do país. Você nota que nos Estados Unidos, você falou isso, né? Os Estados Unidos têm orgulho de ser os Estados Unidos. Eles usam a bandeira de todas as formas, eles têm orgulho de serem americanos. A nação. Exatamente. Então, nação. o que está faltando no Brasil é uma personalidade, é se assumir. Você vê isso dentro da economia também, na economia, nessa área que você aplica? Olha, ainda não. Se a gente vir aqui para o Amazonas, por exemplo, é muito mais fácil você pegar uma pessoa que tem um poder aquisitivo, ou até não, investir numa bolsa de marca do que investir num conhecimento. Isso é um exemplo que eu estou te dando, que isso é mais cotidiano do que o que a gente imagina. Às vezes, fazer um curso numa grande escola, com uma chancela da Wharton School, ou INSEAD, ou REC de Paris, é um preço similar a uma viagem a Miami ou algo do tipo. Vocês me dão licença, mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Sim. Diga. Eu acho um pouco contraditório isso. Ao mesmo tempo que se fala isso, o que se vê de demanda nas agências de turismo e viagem em busca de cursos fora do país e desde os jovenzinhos. Mas eu estou dando um exemplo de consumo. Não, eu sei. De consumo. Eu sei, mas começa por aí, Kátia. Começa por aí. Então, existe sim. Agora, que tipo de despertar é importante para que isso aconteça? E IEL está fazendo para que isso aconteça. Exatamente. Entendeu? Me parece que é por aí. Okay. Não é que não exista o desejo de se trabalhar mais, de se aperfeiçoar mais, de conhecer, de adquirir conhecimento. Você vê a quantidade de brasileiros que tem no MIT. O MIT, para usar a palavra mais conhecida até no Brasil. A quantidade de estudantes que foram para lá, inclusive amazonenses, estão lá. Como é que eles foram? Foram atraídos por quê? Vamos lá. Tem que ter isso, claro, Kátia. Mas assim, o Brasil ainda não tem essa cultura. Infelizmente, nós ainda trazemos muitos profissionais de fora. Isso é uma coisa nova. Isso não é uma coisa antiga no Brasil. Nós, antigamente, aqui no Amazonas mesmo, gente, nós não tínhamos muitas universidades, nós não tínhamos uma mão de obra qualificada e mesmo ainda tendo grandes escolas, nós ainda não temos uma mão de obra preparada na sua totalidade para atender esse mercado. E sobre a participação do IEL em relação a esse novo cenário de um lugar do brasileiro ir até um outro país se capacitar numa grande escola, entendeu? Está se invertendo. O Brasil está entendendo que ele pode trazer essa escola, com isso o preço diminui, você oportuniza digamos assim, esse processo na vida dessa pessoa e, além de tudo, o que é mais importante? Você faz com que essa cultura seja incutida na cabeça da pessoa, só que isso leva tempo. Isso não é, esse tipo de mercado, ele não é construído da noite para o dia. É uma questão, é uma adesão íntima, é aquilo que é prioridade, é aquilo que você entende, o que é valor para você. O que alguém me mostrou que é importante fazer. O que é valor para você. Vai trazer benefícios. E aí, nesse momento, é muito importante também, eu creio, não só a participação da escola, mas a participação da família, das pessoas que estão, as pessoas de mais idade, que estão em contato, principalmente com os jovens, a gente que vê lá na Feira do Estudante, esses jovens de ensino médio, a gente está conversando com pessoas que vão dar resultado daqui a 4, 5 anos. Na verdade, é isso, eles vão ainda passar por um processo
de aperfeiçoamento, de treinamento, de estudo em si. Então, a gente precisa ter um acompanhamento desse jovem. E uma dúvida que a gente tinha quando a gente começou a fazer a feira era justamente essa: será que isso vai ter público aqui em Manaus? E o que a gente vê? A gente vê 20 mil jovens a cada ano. Eu vou todos Eles os anos. respondem uma pesquisa e a gente pergunta o que é que ficou ruim, o que é que faltou. Eles, não, foram poucas palestras. A gente faz mais de 100 atividades gratuitas durante esses 3 dias. Então, a gente vê que não é um problema. Tem a demanda do jovem, sim. O jovem quer se informar, quer conhecer. O que precisa realmente é, talvez, a gente se juntar e essas divulgação. Qual é a edição da feira? É a 4ª edição. É a 4ª. Feira O IEL está conosco desde É 2010. É a 4ª edição. São 4 anos você está construindo esse nicho de mercado. Então, você tem que trabalhar a mente da pessoa para aquilo que você quer. Mas eu gostaria de complementar a pergunta da Mingarda, se você me permite. Claro, claro. Então, além dessa cultura, Mingarda, o IEL também tem um programa de intercâmbio, porque nós entendemos que existem algumas experiências que têm que ser em loco. Por exemplo, o nosso intercâmbio, dupla certificação, mercado de trabalho em inglês, é no Canadá. Porque nós entendemos que lá estão as melhores escolas de inglês. Então, nós mandamos esses jovens nos períodos de férias de julho e janeiro para que ele viva essa experiência prática, não é? Do inglês voltado para o mercado de trabalho. E quando ele volta diferente. Essa experiência ela é significativa na vida desse jovem. Então, era só um complemento que eu queria fazer a por você. aí. Talvez falte divulgação, importante divulgação, e associação. Na medida que você se associar mais com, não só mais com entidades, mas com instituições, com entidades, até mesmo com eventos do porte desse ou daquele, tal, eu acho que a gente vai poder contribui falar bastante. num outro nível, né? Não, é verdade. Questão. Posso fazer alguma pergunta Claro no intervalo? que sim, Eu fico intrigado com essa questão da falta de qualificação profissional, porque, como você falou, já foi ampliado o número de faculdades aqui em Manaus, que particulares, que tem vários bolsistas também aí, estão tendo a oportunidade de ter o diploma, não é garantia de emprego, já sabemos disso, mas até quando vai essa falta de qualificação profissional que as empresas colocam para contratar esses jovens, essas pessoas? Quem mensura? Quem é o responsável de mensurar essa questão? Não tem qualificação profissional, vamos ter que buscar. Tem empresas hoje no distrito que vão buscar engenheiros na Paraíba, né? Nós temos esse, isso é fato. Esse é um fato, principalmente engenheiros das áreas que nós temos aqui, como, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas tem o curso de engenharia, que tem um bom conceito diante do MEC. Mas por que isso ainda acontece? Bem, vamos lá. Existem aí algumas etapas que são importantes serem referendadas, não é? A gente fala muito da questão da desqualificação. Certo. Mas nós entendemos que não é só a questão de desqualificação. No início do programa foi dito que existem muitas profissões novas. Às vezes acontece isso, entendeu? De ter muitas profissões novas e o mercado ainda não está preparado para receber aquele novo nicho profissional, entendeu? Ou seja, o profissional formou, mas ainda o mercado ainda não formou. Isso pode acontecer. Pode acontecer também, muitas vezes, que a filosofia da empresa, a filosofia que ela traz consigo, seja de um outro país. Então, ela traz esse conceito filosófico de existência para o perfil dessa pessoa que ele quer trazer para a sua empresa. Você entendeu? Tem mais um item muito importante. São vários itens. A questão da própria escola, como nós conversamos agora há pouco com o Nilton. A escola tem um papel muito importante. Tem que dialogar com o seu aluno, né? Ouvir esse aluno, analisar os pontos críticos, formar essas pessoas para essa nova geração que o mercado está buscando. E, por último, a questão dos engenheiros, que você comentou. De fato, o Brasil precisa formar mais engenheiros. Isso gera competitividade, aumenta a questão competitiva da empresa do Brasil, que está em declínio, e nós sabemos disso, na verdade. Mas o que acontece? Muitos jovens que entram no curso de engenharia, eles acabam desistindo na metade do caminho, tá? Grande parte dos cursos de engenharia são no período da manhã e à tarde. Esses jovens querem trabalhar, eles precisam se sustentar. Muitos deles ajudam a família e o trabalho é algo muito significativo na vida desse jovem. Mas nós temos alguns programas importantes, não é? Eu convido aí os nossos participantes e parceiros também a conhecerem um pouco mais os projetos do IEL, que o IEL faz junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa e o CNPq, assim como o SENAI. Eu vou fazer novo intervalo
para em seguida continuarmos com o nosso papo. Estamos de volta com o programa Roda Viva Amazonas e hoje entrevistamos Kátia Correia de Araújo, que é superintendente do IEL. O IEL é um braço, é uma atividade dentro da Federação das Indústrias. Você que vai perguntar. Vou perguntar, Kátia. A gente falou de importar conceitos, pessoas, um novo cenário. Qual é o nosso novo perfil do nosso jovem que está ali entre o ensino médio e o final da faculdade, entrando no mercado de trabalho? É igual ao nosso ou ele já está diferente? É muito diferente, viu, Newton? Muito diferente. Vamos lá. Então, qual é o perfil que o mercado hoje mais está buscando? O mercado hoje quer pessoas criativas, muito criativas. E olha, as empresas têm que começar a mudar. Inventivas, inventivas, criativas, porque essas pessoas, elas têm sempre uma solução disponível para ajudar a empresa a crescer. Uma outra coisa muito importante é a questão do empreendedorismo, ou seja, aquela pessoa que é insatisfeita no sentido do aprendizado, no sentido de mudar os processos, de mudar a forma de pensar. Uma outra questão também muito importante é a autogestão. Não só a autogestão do seu trabalho, mas da sua vida, do planejamento da sua vida para a formação da sua carreira. Uma outra questão muito importante é o aspecto inovativo, aquela pessoa que está aberta a novos conhecimentos e por meio desses novos conhecimentos também, né, ela pode estar abrindo novas oportunidades para ela. Isso aí, tudo do lado da empresa, do lado do novo empregado, daquele que se candidata a um emprego, um novo emprego ou o primeiro emprego. Também interessa saber quanto vai ganhar. Interessa. Há uma questão seríssima e, ao mesmo tempo, justificável do jovem que quer uma profissão que vai lhe trazer uma boa rentabilidade financeira. Ele não quer entrar numa profissão para ganhar pouquinho, para ficar martelando ali, Ele quer saber quanto ele vai ganhar ou quanto ele precisa ganhar. E isso não é a empresa que determina às vezes, ou só a empresa determina. O mercado determina. Não sei. É uma visão. Eu posso dar uma opinião, não é? Vamos lá. Existem profissionais no mercado que eles buscam grandes talentos. E existe, de fato, grandes talentos. Empresas que brigariam para ter esses talentos. Mas para que você dite a regra do mercado, você tem que estar, às vezes, acima do padrão normal. Ou seja, porque quem dita mesmo hoje ainda é o mercado. O mercado dita e você diz se aceita ou não. E para aqueles que fogem, que são exceção dessa grande regra, de fato são aqueles profissionais que são queridos, são desejados por muitas empresas. Ou são competentes o suficiente para serem tem uma expectativa acima do esperado, entendeu? Que tudo que a empresa deseja aquela pessoa, isso pode acontecer, e que demanda de um certo tempo para esse profissional se formar ou ser reconhecido, né, Kátia? Os jovens também têm que entender hoje que quando eles entram no mercado de trabalho, apesar dessa pressa, dessa ansiedade em chegar logo ao topo, eles precisam passar por uma fase de experiência mesmo, de vida, de conhecimento daquilo, para que eles possam entrar, digamos, numa disputa, aquele topo de qualificação, enfim, de ser um profissional disputado, não é isso? Não, vai longe aquele exemplo que nós estávamos dando aqui há pouco, no segundo bloco, sobre a ida de estudantes recém-formados, já numa fase de estágio, né, em algumas empresas do Sul, Rio, São Paulo, na verdade, Paraná e leste também, no Sudeste, Rio de Janeiro, que foram para Massachusetts, para o MIT, o Instituto de Tecnologia famoso. Não foram pelos lindos olhos, não. Foram porque foram testados e avaliados. Comprovadamente foram escolhidos. Claro, exatamente. Foram escolhidos como bons. Estão lá fazendo um belíssimo trabalho, dando e aula. Nos honrando, claro. Que isso é muito importante, né? Exatamente. Uma participação atuante do Brasil. Então, isso é uma questão que... E hoje, eu gostaria de complementar, Inês. Olha, você falou uma coisa tão importante, não é? Os jovens têm que entender que eles precisam ter paciência, experiência, não é?
Falamos da escola, falamos do interlocutor IEL, falamos da empresa, mas não falamos da família. A família tem esse papel. A família tem esse papel também de dialogar e mostrar a realidade desse novo cenário. E mostrar para esse jovem, para essa pessoa, que muitas das oportunidades que virão em sua vida decorrerão dele próprio. E para isso ele tem que construir uma caminhada. Você não atravessa a ponte se não der os primeiros passos, né? A primeira andorinha tem que sair voando para as outras irem atrás, para fazer o verão acontecer. Mas tem que ter esse momento da construção, o momento da família. É muito importante. É verdade. Eu costumo... Pode falar, Nilton. Numa geração tão ansiosa como a nossa, com um grau de exigência tão grande, em que a meritocracia começa a ser o fator-chave, pedir paciência, será que não está pedindo demais para esse jovem? Será que não tem que precisa ensinar a ele qual é o caminho que tem que ser percorrido, a negociar esse caminho, mais do que dizer tenha experiência e tenha paciência? A experiência, ela sempre vai existir no mercado de trabalho. Nós falamos do Inova Talentos. O papel do Inova Talentos é pegar esse talento, colocar dentro da empresa por um prazo de 1 ano. O IEL vai desenvolver as características mais importantes para que ele se torne um futuro gerente nessa mesma companhia. E durante esse tempo vai ser formado o potencial dele. No prazo de 12 meses, eu peguei no início uma pessoa inexperiente e entrego a essa empresa uma pessoa experiente. Entendeu? Então tem todo um contexto por trás disso aí. Experiência não é só tempo, é a atividade que ele passou. Mas olha, me ocorre no momento uma questão também cultural fortíssima, que é você falou na família, claro, a família é importantíssima. E a mídia? A mídia também. A mídia é importante. Agora, como fazer num país como o nosso, onde os pequeninos, os garotinhos olham e dizem assim, mas o Neymar ganha 20 milhões, não sei quanto, só para chutar a bola daqui para ali. Ou a Gisele Bündchen é a profissional mais cara do mundo, ganha 250 milhões por ano. Eu vou ser o quê? O que ele vai ser? O que a menininha quer ser? O que o garotinho quer ser? Jogador de futebol, minha filha. Exatamente. Quer ser jogador de futebol, quer ser top model. Exatamente. Como é que faz? Mas ele pode ser o jogador e pode ser a top model. Portanto, que ele não esqueça que por trás disso tudo ele precisa de algo muito maior, muito melhor. Conhecimento, conteúdo. Exatamente. Ele pode ser o jogador, ele pode ser a top model. E eu vejo o seguinte, em tempos de Twitter, Facebook e redes sociais, isso é um pouco complicado, pedir paciência de uma velocidade da informação que tem. Eu acho que, assim como o IEL e outras instituições que trabalham com esse público para o mercado de trabalho, eles devem muito bem usar essas ferramentas. É verdade. Que são atrativos. Não, é verdade e isso é fato. É a maneira como eles se comunicam melhor e nós também temos que entender que nós temos que nos adaptar a esse momento dele. Mas uma coisa tem que ser dita. Esse jovem tem que entender que o mercado ainda diz o conceito de empregabilidade. E o conceito hoje que nós vivemos é esse. Diz e dita. Dita também. Dita. Então, nós temos que entender que neste momento, quem dita é o mercado. Nós temos que nos adaptar aos momentos e às situações. Em relação à maneira como ele pensa, ele dialoga, comunica e expressa seus pensamentos, as suas ideias, nós temos que nos adequar também. Por exemplo, você falou, Kátia, o jovem acessa o Facebook, o YouTube, ele manda mensagens, fotos do dia a dia dele no Instagram. Ótimo, maravilhoso. Mas se você colocar grande parte desses jovens que manipulam muito bem esses aplicativos para fazer uma prova, uma seleção do IEL, por exemplo, um teste de Excel, macro Excel para transpor para o Word, por exemplo, ele vai ter grandes dificuldades. E a grande maioria é reprovado, mesmo que ele use muito bem os aplicativos. Isso acontece. Ele sabe usar os aplicativos, mas não sabe usar os aplicativos, as ferramentas que são importantes para o mundo do trabalho. Essa comparação vem mais ou menos acompanhada quando você diz que ele pode ser um grande jogador e a moça pode ser uma grande top model. Tudo bem. Em qualquer profissão você pode ser grande, exemplar, crescer. Agora, isso vem automaticamente em detrimento de profissões que hoje são demandadas no país e que não tem. Nós dissemos agora há pouco aqui que nós não temos engenheiros suficientes. É verdade, é verdade. Estamos com um quadro na frente que é o maior exemplo de todos. O Brasil manda buscar médicos em Cuba porque diz que... Você está certíssima. Que não tem médicos no Brasil. Aí a Associação dos Médicos diz que, como não tem, se o Brasil precisa de 6.000 médicos cubanos,
E nós formamos por ano 16 mil médicos. Agora, espera lá, que médicos são esses? Tem que ver isso também, né? Aí volta aquilo que você falou, Emengarda. Qual é o problema? O dinheiro. Os profissionais, eles estão muito ansiosos por profissões que gerem rentabilidade. A questão da missão, do juramento, da sua graduação, da sua profissão, vai ficando lá para trás. E aquela paixão que o movia para a construção desse novo momento da sua vida se perde no passado. E o foco dele muda. Os médicos estão aí, tem muito médico, mas eles não querem trabalhar por tão pouco. Ou então trabalhar em lugares que não satisfaz a questão pessoal, íntima dele. Entendeu? É isso que acontece também. Kátia, eu queria ouvir um pouco sua opinião. O que o mercado fala para a gente, principalmente para os jovens, com relação à aparência? Porque a gente já falou de comportamento, já falou de conhecimento, já falou de postura, mas a aparência hoje, o mundo que a gente vive, está muito disperso isso. Eu tenho um exemplo, uma amiga ia fazer uma entrevista, e ela recebeu uma pessoa para uma entrevista. Ela recebeu um telefonema antes dizendo, olha, essa pessoa que eu vou mandar para você, não se assuste com a aparência dele. Ele tem cabelo comprido, ele é todo tatuado e tem aquele ampliador de lóbulo na orelha, mas ele é um excelente profissional. E ela me contou isso e ela realmente recebeu o rapaz, mas ela não pôde ficar com ele porque para o trabalho que ela precisava, o perfil dele, a aparência dele não combinava. Não sei. Então, isso eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que isso é muito importante para esses jovens que estão querendo buscar lugar no mercado de trabalho. A gente tem que também aceitar as coisas como elas são. É isso que você está falando de mercado. Exatamente. Então, vamos lá. O exemplo que você deu era um exemplo que estava na minha cabeça naquele momento, entendeu? Foi ótimo. Mas o que acontece? Não existe um padrão de imagem. Existem filosofias empresariais. Por exemplo, uma multinacional que trabalha no vestuário, de repente, ela vai achar muito interessante essa pessoa que você falou que não foi aprovada por essa empresa. Uma pessoa despojada, livre, não é? Que entende que tem que ser ela mesmo, que não é o cabelo curto ou o cabelo comprido. Então, ela se encaixaria com esse modelo jovem, mais despojado, de repente, de um modelo de empreendimento. Mas aí é que está. Ainda existe a questão da adequação do modelo de mercado. E isso é uma realidade que você tem que assumir. Por exemplo, um estudante de direito que vai com piercing na orelha, obviamente, dentro dos padrões de conceito que nós temos, que ainda são muito pequenos e medíocres, nós entendemos que, de repente, aquela pessoa pode de repente, não transmitir seriedade, não é verdade? Mas isso é inverdade. Né? Então, os padrões, nós ainda não conseguimos sair daquele momento passado. Não que o mercado tenha que absorver de qualquer jeito ou de qualquer forma essa pessoa dentro da sua imagem, mas nós temos que pensar num novo modelo, né? Pensar na qualidade do profissional. E claro que você não vai mudar a pessoa, não adianta. Isso é uma coisa que está encurtido nela, é uma escolha íntima, uma adesão dela, entendeu? Mas o que é importante? Você começar a observar outras formas de trazer essa pessoa para você, que não seja só por meio da imagem. E por último, que eu acho que é muito, muito relevante, é a empresa entender que o mercado não se faz por imagens, que inclusive isso é crime, né? Mas por personalidade, por atitude, por habilidade, por comportamento, enfim, por competências. Muito bem. Já. Tá? Essa questão da eu queria continuar nessa questão da imagem, acho que o segmento diz por si só, né? O candidato não vai também de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Porque isso pesa. A competitividade está muito além dos diplomas, dos certificados, mas também tem essa questão comportamental. Tem. Um exemplo que eu vou passar aqui, se der tempo ainda, é sobre essa questão. Volto a dizer, uma franquia veio a Manaus, contratou 92 pessoas e em menos de 6 meses teve que renovar o quadro, porque esses 92 não se enquadraram no padrão dessa franquia. Né? Aonde é que está o erro nisso aí? Comprometimento, né? Questão da imagem da pessoa. Muita gente ia de camiseta, regata, trabalhar num ambiente que já havia sido colocado, que não aceitaria nesse sentido. Então há um certo problema com o jovem nesse sentido. Ele está com pressa, ele quer ficar no mercado de trabalho, né? Mas tem esse problema
que eu acho que não Ele quer ser ele. Exatamente. Ele quer ser ele, né? E onde que poderíamos entrar nesse sentido? Na família, na escola, na igreja, talvez, não sei. É um comportamento que hoje se prolifera, que a gente tem visto isso. E não faz muito tempo que isso mudou. Isso é verdade. É. Isso é verdade. Vamos lá, então. O que acontece? Essa empresa, esse exemplo que você deu dessa empresa que você conhece, é uma franquia? Franquia, com padrões e... Pois é isso que eu te digo. Uma franquia, ele é um modelo de gestão. Se é um modelo de gestão, ele tem padrões. Se tem padrões, tem uniforme, se vai amarrar cabelo, se vai vestir, enfim, comportamento. Então, tem toda uma estratégia. Esqueci da touca. Entendeu? Tem toda uma contextualização no modelo de franquia. A franquia é um modelo de negócio. Então, se é um modelo, tem todo um processo para que aquele modelo seja construído, para que essa identidade dessa franquia seja bem posicionada no mercado. Agora, se não ficou muito claro no momento da contratação que é um modelo e que tem padrões, é claro que tanto a empresa tem esse direito de não desejar essa pessoa, quanto essa pessoa... Mas Kátia, foi 100% trocado. Quer dizer, deveria ser um percentual apenas, ou metade, ou 70%, mas foi 100%. Mas nós temos que analisar os dois lados. Certo. Os dois lados. Será que a empresa, naquele momento, manteve o diálogo e comunicou de forma correta o que ela esperava desta pessoa? Não, o que me impressionou na matéria foram os 100%. Apenas isso. Vamos encerrar o programa por aqui. Acabou o nosso tempo, que é lamentável. Rápido, né? Rápido, passa rápido. Agradecendo. Eu quero agradecer a Inês pela grande colaboração das perguntas, ao Newton Jackson, ao Euros, que vai entregar agora a... Nossa! Está pronto já. A caricatura. Brincadeira com o tema. Seja um presente do Ai, programa. muito obrigada, muito obrigada. Colocarei na Obrigada, minha sala. Kátia. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi muito importante. obrigada. Quero Ficamos- mostrar o desenho para vocês. Olha que coisa Isso. linda. Ah, Você é até muito melhor do que eu sou, gente. Olha que beleza. Obrigada. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas. E também com reprise aos domingos, às 22 horas também. Obrigada, boa noite e até lá.